E aí galera do Me Salva, nessa aula vamos dar continuidade ao estudo dos circuitos RLCs e a gente vai estar preocupado agora então em montar a equação diferencial que rege esse circuito, além de determinar quais são as condições iniciais de um circuito mais genérico possível aí. Vamos começar dando uma olhadinha aqui. A gente tem o nosso circuito RLC série, composto por um capacitor, um resistor e um indutor L. Vamos supor que esse circuito foi fechado no tempo zero e que nesse instante a gente tinha aqui no capacitor uma tensão que a gente vai chamar de V0 e no indutor a gente tinha uma corrente aqui que a gente vai chamar de I0. Esses vão ser os dois fatores responsáveis por gerar as nossas condições iniciais aqui, que a gente vai determinar daqui a pouquinho. Além disso, a gente vai montar a equação diferencial desse sistema aqui. Para isso, a gente vai ter que aplicar o KVL na malha, que é a soma das tensões igual a zero. Primeiro, vamos ver quais são as condições iniciais aí. A gente vai resolver essa equação diferencial para corrente no circuito. Então, a gente tem que determinar duas condições iniciais. Como a gente já viu, sempre que a gente tem um indutor e um capacitor, a gente tem um sistema de segunda ordem. Então, a gente precisa de duas condições iniciais. Vamos olhar aqui, então, quais são essas duas condições iniciais. A gente precisa determinar qual é a corrente no instante zero e qual é a corrente, a derivada da corrente, no instante zero também. Bom, a corrente no instante zero é bem simples. Já que esse indutor tinha uma corrente I0 no instante zero, então, obviamente, a corrente que passa nesse circuito também é I0, porque ele é um circuito série. Então, I de zero é bem simples de determinar e vale I0. Agora, I' de zero, que é a derivada da corrente, não é tão simples. Mas vamos pensar assim, ó. Vamos primeiro aplicar esse KVL no instante zero. Então, a gente tem que VC no tempo igual a zero, mais VR no tempo igual a zero, mais VL no tempo igual a zero. Isso aí tem que ser zero. Bom, olha só. O VC no tempo zero a gente sabe quanto é e é V0, que é a condição inicial. O VR a gente não sabe, mas a gente sabe que é R vezes I de zero. E o I de zero a gente sabe. O VL a gente não sabe, mas a gente sabe que VL é igual a L vezes I' de zero. E é daqui que vai sair nossa condição inicial. Então a gente vai isolar esse I' de zero e a gente vai obter que I' de zero é igual, vamos passar esse V0 para o outro lado, e o R e o I de zero aqui. Lembrando que esse I de zero aqui já foi definido como sendo o I0, que é aquela corrente inicial no indutor lá. Então a gente vai ter 1 sobre L, porque o L aqui vai passar dividindo, que multiplica menos V0 menos R e zero. E aqui está determinada, então, a nossa condição inicial, I' de zero. A gente vai definir aqui como sendo um I0'. Na verdade, isso aqui não é a derivada, é só para indicar aí um outro valor que a gente já determinou como sendo 1 sobre L, multiplicando aquela soma de tensões ali. Agora que a gente já determinou as condições iniciais, vamos determinar qual é a equação diferencial que rege esse circuito. Para isso, a gente vai ter que aplicar o KVL e resolver essa equação até chegar nela na sua forma mais comum. Então, olha aqui, a gente tem a soma das tensões como sendo zero. VC mais VL mais VR igual a zero. Além disso, a gente já tem aqui no lado todas as definições das tensões em relação às correntes para cada componente. Lembrando ali, então, que o VC, que é a tensão no capacitor, é igual a 1 sobre C, integral de 0 a T da corrente. O VR é R vezes I e o VL é L vezes DI dt. Olha o que tu tem que notar aqui que é importante. Aqui a gente tem a derivada primeiro. Aqui a gente não tem derivada e aqui a gente tem a integral. Nota que essas são todas funções complementares aqui. A derivada, a integral e a função sem nenhuma operação aí. Vamos substituir esses valores aqui na equação diferencial para ver o que isso vai nos fornecer então. VC é 1 sobre C vezes a integral da corrente
mais o VL é o L vezes I', e o VR é R vezes I. Na próxima linha, eu vou derivar essa expressão novamente e vou tirar esse subíndice aqui, I de T, e deixar só como I por enquanto, para ficar um pouco mais simples a anotação. Então vai ficar com 1 sobre C, que multiplica a derivada da integral, é a própria função, mais a derivada segunda, mais a derivada primeira. Isso é igual a zero. Agora, a gente vai dividir toda essa equação por L para deixar o termo de maior derivada com o coeficiente 1 multiplicando. Então, a gente vai ficar com I duas linhas, mais R sobre L I', mais 1 sobre LC I. Isso é igual a zero. Então, essa aqui é a equação diferencial do circuito RLC série. O que ela apresenta então? Ela apresenta uma derivada segunda da corrente, uma derivada primeira da corrente e uma corrente sem nenhuma derivada. Olha só, o que nós podemos lembrar daqui? Lembra no circuito LC lá, a gente tinha uma derivada segunda e um termo sem derivada. Esse termo aqui não existia. Se a gente fizer o R como sendo zero, a gente tem um circuito LC, então a gente tirou essa parte aqui e sobrou o I duas linhas mais 1 sobre LC I. Essa equação diferencial aí, ela é resolvida facilmente escrevendo a equação característica. A equação característica é aquela na qual tu escreve lambda ao quadrado mais R sobre L lambda mais 1 sobre LC igual a zero. Essa aqui é uma equação de segundo grau que tem duas raízes sempre. Ela pode ter duas raízes reais e diferentes, duas raízes reais e iguais, ou duas raízes complexas conjugadas. Cada um desses casos vai representar uma forma de resposta diferente aí no nosso circuito LC, e essas respostas vão ser trabalhadas em detalhe aí na próxima aula. O que tu tem que entender até agora é como tu chega nessa equação aqui diferencial que rege esse sistema e como tu vai determinar aí as condições iniciais que a gente viu ali anteriormente. Ó, tu pode também notar que nem sempre tu vai ter, por exemplo, um I0 e um V0. Se tu não tiver I0, então a corrente no instante zero é zero. Se tu não tiver um V0, então aqui a gente não vai ter esse termo em V0 para a derivada primeira da corrente. Era isso aí então, e na próxima aula vamos resolver essa equação diferencial aí de segunda ordem para ver como é que é a resposta natural do circuito RLC série. Era isso aí, até a próxima.